Eu sou a Luísa e meu livro preferido é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Sou a Agatha, tenho 24 anos e o meu mangá favorito é One Piece. Meu nome é Edilaine, eu tenho 41 anos e eu gosto mais de ler literatura, atualidade. Meu nome é Elizabeth Feitosa, eu leio desde muito nova e meu livro favorito é o Buíque 8, do Stephen King. Meu nome é Manuela, tenho 25 anos e o meu livro favorito, que eu li esse ano, foi Verity, da Colleen Hoover. A quinta pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo Itaú Cultural, registrou que quase metade dos 8.000 entrevistados não são leitores. A pesquisa considera leitor aquele que leu trechos ou um livro inteiro nos últimos 3 meses. Mas afinal, será que as pessoas ainda se interessam pela leitura? A leitura é um hábito que a estudante Luísa Loyola cultiva desde a época da pandemia e que se tornou uma paixão para compartilhar com pessoas do seu círculo pessoal. Eu sempre tive que ler para a escola, né? Porque a escola sempre pedia para a gente fazer provas, mas eu nunca gostei muito assim de ler esses livros. Começou mesmo assim o meu hábito de ler, o meu gosto de ler na pandemia, porque eu fiquei muito em casa. E aí via muitos vídeos sobre o pessoal falando sobre livros, então isso me interessou bastante. Daí eu comecei a ler livros de romance, aí fiquei mais, tipo assim, mais apta a ler e comecei a ler outros livros também. Tipo Torturado, Noel e outros livros mais, assim, complicadinhos de ler. Apesar do gosto pela leitura, a rotina de estudos e os valores dos livros têm se mostrado fatores determinantes para que ela não leia tanto quanto gostaria. Livros que eu queria comprar são muito caros, então eu tenho que ler tipo um livro físico a cada um mês ou um pouquinho menos, porque tá muito caro e assim, é inadmissível que dá pra comprar tanto livro que eu quero por um preço muito alto. O preço de um livro é um fator determinante para leitores. Um estudo divulgado pela Nielsen Books revelou que, ao fim do ano de 2023, o valor médio deste objeto era de R$ 45. Estes R$ 45 ocupam grande margem no salário mínimo do brasileiro. A pesquisa, divulgada no segundo semestre de 2023 pela Nielsen Books, mostrou que, no Brasil, o valor de capa de um livro é de R$ 45,36. Isso equivale a 3,4% do salário mínimo, de R$ 1.320 no ano da pesquisa. Desde a publicação destes dados, o livro teve um aumento de 13%. Já no primeiro semestre de 2024, o produto alcançou o valor médio de R$ 54,49, trazendo este valor para o salário mínimo já ajustado pelo governo federal, R$ 1.412, um livro equivale a 3,86% do salário. Mesmo assim, leitores buscam alternativas, seja pelo uso de programas e aplicativos de livros digitais, como o Kindle, ou mesmo por meios ilegais. O crime de pirataria viola os direitos autorais e, mesmo assim, é muito comum entre os leitores. A lei penaliza o indivíduo com multa ou até mesmo detenção de 1 ano. Mesmo com a tecnologia e diversas possibilidades de leitura, ainda há quem resista e opte por livros físicos e a venda destes. A Olga, a livraria da cidade, resiste e continua comercializando livros físicos. Eu acho que a internet e outros aparelhos eles não sejam grandes concorrentes nossos. Eu acho que a grande dificuldade atual nossa é a pouca leitura dos leitores brasileiros, né, de uma forma geral, e o outro é a precificação e os impostos incididos sobre os livros. E encarece bastante o livro e deixa uma margem muito pequena para os livreiros, né, nós vendedores de livros. Para contornar a questão dos preços, a livraria Olga encontrou outras maneiras para prender a atenção dos leitores. São diversos encontros literários que a livraria promove. A livraria tem um conceito de ser um lugar de vir e ficar.
Então a gente ficou pensando para nós três, o que a gente gostaria de ter num lugar para a gente ficar além dos livros que a gente já tinha uma grande paixão. E aí a gente foi elencando, um café, um choppzinho, um vinhozinho, girante, um lugar para a gente poder sentar, uma área verde. Então a gente fez pensando muito naquilo que nós, como sócios, gostaríamos de ter, e isso atraiu o público, né? Porque eu acho que é uma coisa meio comum, né, das pessoas que gostam de literatura, e também uma parte de um outro lazer. Né? É diferente, um café de qualidade, um vinho, um chopp, um refrigerante, uma comida mais rápida, assim, num prato, né? Quitutes e essas coisas. São em locais como estes que percebemos como a leitura ainda se faz presente no dia a dia de muitos brasileiros. Alonso Torres, Agostinho e Sidneiva são professores que frequentam o local e que mostram que os livros são partes essenciais em suas vidas. Para Alonso, a leitura não é só um hábito, mas parte de sua profissão e uma paixão que está sempre em busca de passar para seus alunos. É difícil dizer o dia que eu não leio. Sabe? Eu leio todo dia, todo dia. Por exemplo, eu assino a tag curadoria, né? Eu tenho um clube de leitura, eu tenho um projeto de extensão da universidade que chama Clube de Leitura da Sociedade dos Leitores Vivos. E nós nos reunimos uma vez por mês para discutir uma obra. Por exemplo, na sexta-feira da semana que vem, nós vamos discutir um livro do Ítalo Calvino chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno. Então, eu estou sempre envolvido com livros, né? Eu sou professor de literatura brasileira e uma coisa que eu faço muito para os meus alunos, assim, toda vez que começa um semestre, na primeira aula, eu sempre sorteio alguns livros, que é para uma maneira de estimular, né, a leitura. Já para Agostinho, a percepção da leitura no dia a dia dos mais jovens contrapõe a experiência da estudante Luísa, que conhecemos anteriormente. Para ele, o hábito de leitura nessa faixa etária tem sido muito menor. E eles não sabem mais ler, né? Eles se acostumaram no raso, né? No curto e no rápido. Eu tenho estagiários há mais de 30 anos, a gente vê o que está acontecendo com os jovens, né? Os últimos, eles não conseguem acompanhar um artigo inteiro, você tem que dar coisas pequenas para eles, é complicado. Mas assim como acontece com os jovens que sentem dificuldade em conciliar estudos e leitura, os leitores mais velhos também sentem o impacto da correria da vida adulta neste hábito. Como a gente tem assim, uma dinâmica muito grande, né, assim, de trabalho, a gente acaba fica um pouco afastado. Mas assim, eu costumo ler um livro, assim, eu gostaria de ler mais, mas eu leio às vezes uns 2 meses para ler um livro, né? Mas eu gostaria de ler com mais frequência, sabe? Então, assim, eu tenho uma dificuldade por conta da dinâmica das tarefas que você tem no dia a dia, né? Porque a gente acaba sendo consumido, né? As bibliotecas e as livrarias, elas são fundamentais para um país, para uma nação, para um povo que quer, né, fazer uma interpretação crítica da sociedade. Então, se você não faz uma leitura, assim, fazer várias leituras que te possibilita, né, ter diferentes visões, você fica muito afunilado. Se a leitura destes livros por via ilegal é prejudicial ao mercado livreiro, mas a compra destes objetos é inviável para os leitores, as bibliotecas públicas são uma ótima alternativa para quem quer manter o hábito da leitura ativa. No Brasil, existem mais de 5.000 bibliotecas ativas e, embora seja um número muito alto, nos últimos anos, mais de 700 já fecharam as portas. Este é um dado divulgado pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Em uma das unidades, aqui em Londrina, a Biblioteca Central é dirigida por Leda, e ela nos conta um pouco mais sobre o dia a dia da unidade. Aqui nós atendemos públicos de todas as idades. No entanto, os jovens, adultos e os idosos são o ponto forte nosso aqui na biblioteca pública.
Até porque nós temos as bibliotecas dos bairros e temos uma biblioteca especializada infantil, que é só para as crianças. No entanto, nós atendemos o público das escolas por meio das visitas mediadas, mas não é aquele público que fica diariamente aqui fazendo leitura, pesquisa, usando os computadores e procurando acesso à informação. Os livros que chegam na biblioteca para fazer parte do acervo são catalogados, classificados e disponibilizados para os leitores. A biblioteca, que recebe livros por meio de compras e doações, disponibiliza os exemplares dos mais variados gêneros, desde os teóricos até os livros de ficção. Para quem gosta da leitura para se divertir, Leda dá dica. Temos encontro com o escritor, bate-papo, palestras educativas. É uma biblioteca viva. Além dos livros, a biblioteca oferece diversas ações para atrair o público. Nós temos projetos das visitas mediadas, nós temos projetos de melhoria da qualidade de vida com os idosos, nós temos literatura na biblioteca que discute as obras do vestibular, aí nós temos as visitas mediadas, temos várias ações que ocorrem assim mensalmente, por exemplo, encontro do Clube dos Filatéricos, é uma vez ao mês, campeonato de xadrez, é uma vez ao mês. Aí nós temos uma atividade festival de prêmios com os idosos moradores aqui, que inclusive teve no sábado, uma vez a cada 2 meses. Aí nós temos atividades semanais, temos atividades mensais, temos atividades que ocorrem assim, por exemplo, exposição. Todo mês temos uma exposição nova. A unidade central conta ainda com salas temáticas, como a sala Sou o que Sou, porque todos nós somos, que valoriza a cultura africana, e a sala Yandereko Eg Cairo, que é uma sala indígena e expõe hábitos e costumes ancestrais dos povos originários. Por influência da mãe, a Rafaela passou a utilizar a biblioteca pública. Aos 11 anos de idade, ela empresta em média 6 livros por mês. Eu emprestei mais Diário Otário, por exemplo, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Rafaela, quando você passou a frequentar a biblioteca? Acho que quando eu tinha uns 9 anos de idade. É a minha mãe, ela que pega livro pra mim. Ela que te influencia daí. Isso. E ela que te trouxe pra esse universo dos livros, né? Isso. Tem alguns livros que eu peço pra ler, só que ela não deixa, tipo Helena de Troia. Só que aí minha mãe não deixa porque ela ensina pra minha idade. Ainda não. Você acha que sem a influência da sua mãe, você leria tanto quanto você lê hoje? Não. E você conseguiria comprar 6 livros novos todos os meses? Não. Então por isso você utiliza a biblioteca. Isso. Quais melhorias você acha que pode aplicar lá na biblioteca para atrair mais leitores? Livros de mais variadas idades e ar-condicionado, porque quando você tá lá, você sente calor e isso é um pouco desagradável. Através do relato, percebemos que os leitores londrinenses continuam frequentando as bibliotecas públicas e que, de fato, o hábito continua vivo. Diversos são os fatores que atrapalham a manutenção deste hobby, que ao longo dos anos tem se tornado cada vez mais caro e distante da realidade de muito. Mas basta um olhar mais atento a estes espaços para entender que, apesar das dificuldades, as bibliotecas são um meio de acesso à leitura. Para aqueles que estão adentrando este mundo agora, Leda incentiva o hábito por seu poder de transformação na vida dos leitores. Eu estou lendo um do Márcio Postman. Top of the World, que é... qual que é o nome em português? Que é a vida dos esquimós. No País das Sombras Longas. É o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É um livro que eu sempre volto a ele. E é uma coisa muito interessante porque tem uma reflexão sobre o papel do mestre e do aluno. E claro, um amor impossível, né? A história de um amor impossível que existe ali. A leitura, ela é fundamental para a formação do cidadão e, consequentemente, para a transformação social. Não importa o que você está lendo. Se você está lendo um gibi, se você está lendo uma revista, se você está lendo uma notícia, se você está lendo uma crônica, independente do nível de leitura, a formação do leitor é gradual, é gradativa. O importante é ler. A importância é porque senão não seria, por exemplo, eu não seria uma aluna do nível que eu sou hoje, porque a leitura me influencia muito na escola.
Leia, porque o livro é aquele brinquedo que, por incrível que pareça, entre mistério e segredo, põe ideias na cabeça. E o conhecimento ninguém te rouba.